I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Olá, Shalom. Shalom quer dizer a paz, a Shalom Adonai, a paz do Senhor. Esse é o programa Nova Israel, para você que está nos acompanhando nessa série sobre Yeshua existe, ele existiu, ele ainda existe. Nós no programa passado mostramos a diferença que há entre o Yeshua criado pela igreja, que transliterou o nome de Yeshua para Jesus Cristo, e também do Yeshua, que é o Deus para muita gente do judaísmo chamado judaísmo messiânico. Nós já explicamos isso e vamos no programa de hoje continuar falando sobre esse tema, para que não reste dúvida para você que ama ao Deus da Bíblia, o Adonai Elohim Melech Haolam, que quer dizer o Senhor nosso Deus, Rei do Universo. O nosso propósito aqui não é, já disse e vou repetir mais uma vez, falar mal da religião de ninguém. Estamos aqui mostrando apenas o que a Bíblia diz para as pessoas que creem que ela é sua regra de fé e prática, e nada mais. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui com esse intuito de levar a vocês conhecimento, sabendo que se você for uma pessoa escolhida do Eterno, Deus de Israel, você certamente vai ouvir a sua voz e vai seguir, não a mim, não a homem nenhum, mas a palavra do Espírito de Deus, que de verdade estava e está em Yeshua, bem o Yosef, e em todas aquelas pessoas que andam segundo os seus ensinamentos. Quando nós falamos que Jesus Cristo de Nazaré não existe, porque na verdade não existe, porque esse nome não existe em hebraico, não existe transliteração de nome para outro. O nome é nome em qualquer parte do mundo. Agora, esse não é só o problema que nós estamos tendo isso. Nós estamos falando que Jesus Cristo, que a igreja trouxe, não é Yeshua, não é o Espírito de Deus verdadeiramente. Por quê? Porque o Yeshua que a igreja apresenta é um Yeshua, é um Jesus Cristo, dizendo que ele diz que é Yeshua, que não obedece aos mandamentos do Eterno. Como que se Deus é um, a Bíblia diz bem claramente lá em Deuteronômio 6,4 que Shema, ó Israel, Adonai Elohim. Adonai é raro, quer dizer, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Isso é para você que já pode imaginar, isso é o Antigo Testamento. Eu já disse e vou repetir aqui mais uma vez. Você leia a carta que Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, no verso 5. 4 e 5 diz o quê? Que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Yeshua, homem, o homem, o ser humano, e que Deus é um. Deus é um, não existe mais de um Deus. Mas infelizmente a maioria dos cristãos que dizem que seguem o Cristo ao Messias, seguem o Messias que não é o verdadeiro Messias. Porque, como já falamos, vamos repetir mais uma vez, esse Yeshua, esse Jesus Cristo que criaram, não obedece à palavra de Deus. Não obedece. É um Deus que foi criado, já disse, para combater, para contrapor, para ser contrário ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, que é o Adonai Elohim Melech Haolam, o Eterno, o Yahvé, o único Deus. Não existe outro Deus, nunca houve e jamais haverá outro Deus além dele. Mas infelizmente é isso que as pessoas têm passado para outras, e você que assistiu e tem assistido nossos programas através do YouTube tem visto e já falamos que esse Deus foi criado para combater o Deus de Israel, assim como foi criado o Deus do Islã com o Deus Alá, trazido à tona por Maomé. Você pode rever esse programa assistindo
a série que vai do 87 ao programa 96, onde nós abordamos o assunto do conflito da guerra árabe-israelense. E nada mudou, nada diferente. Os homens continuam com desavença, com contenda, levando as pessoas a viverem do modo que lhes agrada. O Deus que a igreja trouxe, a igreja católica romana, a igreja oficial, é o Deus de amor, um Deus contrário ao Deus da Bíblia do Tanar. O interessante é que as pessoas que acompanham a Bíblia e que ouvem pastores, esses homens que se dizem de Deus, pregar, acham que quando os homens de Deus estão falando no Testamento, ele está falando de uma Bíblia que é diferente do Tanar. A Bíblia que Mashiach usou e que os apóstolos usaram era o Tanar, o livro do Antigo Testamento, como assim as pessoas conhecem no mundo de hoje. O livro que tinha 39 livros. Não havia esse texto novo no Testamento, que, como já dissemos, é um texto que data os seus escritos mais antigos, cópia grega, de 150 anos depois de Cristo. Um pequeno papiro, que é o papiro de João Relendes, que tem 9 centímetros de comprimento, com apenas 5 versículos do capítulo de João, João 18. Então, como que você que acompanha a palavra de Deus, diz que crê, vai acreditar que uma coisa que é nova, que foi feita depois, baseada unicamente no Antigo Testamento, no Tanar, hoje está alterada, foi mudada, porque o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento? Que conversa é essa? Isso não faz sentido. Deus é um, Deus não muda, já falamos sobre isso. O Yeshua Ben Yosef é um também. Ele disse: Yeshua, a Mashiach, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Já falamos nesse texto também. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo é isso. A confusão religiosa, uma Babel, que está trazendo cada vez mais discórdia e confusão na sociedade. Como estamos falando, Yeshua existe e existiu. Infelizmente, houve e tem continuado durante os dias de hoje essa confusão em cima do ser humano que veio à Terra com um propósito de mostrar a mim e a você, que somos pecadores, que há como ser limpo, ser puro, ser fiel verdadeiramente, porque Ele foi o exemplo, Ele é o cabral, Ele é a resposta correta, é o gabarito daquilo que Deus tem de perfeito. Yeshua Ben Yosef, nascido nesse planeta de uma mulher e certamente descendente da raiz de Davi, filho de Abraão, porque Davi vem de Abraão e Yeshua também vem da raiz de Abraão através de Isaac. Mas a igreja trouxe doutrinas, ensinamentos que a Bíblia não diz. E como já dissemos e você sabe, que papel aceita tudo. O Novo Testamento, essa Brit Hadashah que se tem hoje pelo mundo todo, é inclusive a tradução mais produzida no mundo todo, que é o Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja trouxe um novo Deus, um Deus contrário ao verdadeiro Deus da Bíblia. E como podemos observar, e já dissemos isso, ninguém pode ser senhor de alguém que não obedece às suas ordens. Isso não existe. Senhor é senhor, servo é servo. Se Deus é um, não muda. Se Mashiach e Yeshua é um, não muda, porque vai ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como que ele poderia mudar os mandamentos do seu Pai, como ele
cansou de dizer, a própria escritura do Novo Testamento, da Bíblia Hadashah, dos Evangelhos, fala diversas vezes que ele, Yeshua, fala: não fala por mim, mas pelo meu Pai. O que eu faço é de mim, mas do meu Pai. Ele não é Adonai. Ele não é o Criador do céu e da terra, como muita gente defende essa teoria por aí. E o pior disso é a crença do Yeshua, do judaísmo messiânico. Judaísmo messiânico, onde as pessoas fizeram de Yeshua também um novo Deus, mas que também não é o Deus, não é o Espírito de Deus, não é o verdadeiro Yeshua Ben Yosef. Por quê? Porque, como disse, esse povo também apenas veio para arrumar mais contenda e confusão entre as pessoas dessa terra, fazendo o chamado samba do crioulo doido. Ninguém se entende mais, porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Não foi à toa que Pôncio Pilatos perguntou a Mashiach Yeshua, lá em João 18, 28, o que é a verdade? Verdades e verdades. O mundo está cheio disso. Naquela época de Mashiach Yeshua, do Ben Yosef, Yeshua Ben Yosef, já existia. Esse Pilatos sabia que existia várias verdades. O que é a verdade, na verdade? Então, é o que nós estamos vendo hoje, essa confusão religiosa de pessoas dizendo judeus messiânicos que seguem o Messias, quando esse Messias é um Messias falsificado, é um Messias tabajara. E como o Jesus Cristo criado, foi criado em cima de um ser real. Porque não se pode falsificar uma nota de R$3, porque não existe nota de R$3. Só se falsifica o que existe. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Em cima de Yeshua Ben Yosef se construiu um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. E, para aumentar a confusão, os judeus messiânicos, que não são os judeus que seguiam Mashiach Yeshua no primeiro século, seguem os mesmos ensinamentos dos evangelhos da terra, das igrejas evangélicas da terra, seguindo um Yeshua que é o mesmo Jesus Cristo, porque eles também não obedecem à palavra. Andam conforme querem andar, segundo a vontade de suas carnes. Essa aqui é a verdade, que pouca gente gosta de ouvir, mas é a verdade. Fazem o que acham que devem fazer, como disse, não se vestem adequadamente, são indiscretos, mulheres em igrejas pregando, falando, expondo seus corpos, quando não em calças compridas, são em vestidos que são mais sensuais do que muitas vezes calças compridas, mais enfeitadas, como já falei, do que carrossel de festa para criança, em festas, bares, shows dentro das igrejas. Judaísmo messiânico também observa essas coisas. Pessoas andam de bermuda, pregam de bermuda, fazem acampamento de jograis, normalmente como qualquer outro mundano ou evangélico da face da terra. E eu desafio aqui mais uma vez a você me provar do contrário. Todavia, há em cima desse Yeshua também outra seita, como já comecei a falar no programa passado, de judeus, pessoas que se dizem que são do judaísmo com Yeshua e que dizem crer em Yeshua e obedecer a Yeshua, mas na verdade é mais uma confusão religiosa que traz às pessoas um Yeshua que funciona apenas como um pano de fundo. O que eles mostram e demonstram é simplesmente um judaísmo ortodoxo, meia boca, aquele meio barro, meio tijolo, porque eles não são de verdade ortodoxos e nem são servos de Yeshua, porque Yeshua é apenas o pano de fundo, Eles falam tudo deles em cima de Adonai, do Eterno, do Hashem.
e não de outra coisa. Eles vivem em cima da Torá, impedindo as pessoas que acompanham essa seita ao ensinamento religioso do judaísmo ortodoxo. Mas, por outro lado, não observam totalmente isso, porque eles não obrigam, não ensinam, não enfatizam que se deve obedecer os 10 mandamentos. Obedecer o sábado também para eles é relativo. Se você pode, você obedece. Se você não pode, você deixa para se preparar e, quando tiver condições, você vai e obedece o sábado. Agora, a religiosidade, os rituais religiosos do judaísmo, eles querem adotar. E isso nós podemos observar em toda a religião cristã da face da terra. Como eu estava falando, nesse judaísmo ortodoxo, Tabajara, meu barro, meu tijolo, porque eu falo isso porque é isso que nós estamos vendo. Porque se você diz que é fiel a tal doutrina e você não obedece o que você está ensinando, você está sendo meu barro, meu tijolo, você está em cima do muro. Como eu posso obedecer um mandamento e desprezar outro, fazendo a mesma coisa que fazem os evangelhos, ensinando coisas que não estão escritas na palavra de Deus, mas ensinamento de homens, como os dos rabinos, que surgiram depois do 2º século, após a morte do Mashiach Yeshua ben Yosef. 250, 230 depois de Cristo surgiram os grandes rabinos de Israel, criando o Talmud palestino, e junto com o babilônico criaram doutrinas que vieram esmiuçar e trazer a revelação em 613 mandamentos da palavra de Deus. Homens ditando o que se deve fazer, colocando cargas e peso em cima das pessoas, mais do que as pessoas podem suportar, como bem disse Mashiach Yeshua. Nós falamos, acho que o programa anterior a esse, o segundo, sobre Mashiach Yeshua dizer que é Senhor do sábado. Ele veio para mostrar às pessoas, a mim e a você, como obedecer a palavra de Deus fielmente, sem a mão, sem a mente doentia de muita gente que faz da religião, que faz das letras apenas razão para a morte e confusão. Senhor do sábado, ele sabe como guardar o sábado, ele sabe como obedecer a palavra do Eterno sem religiosidade, sem ensinamento, sem doutrina de homens que fazem as coisas com os lábios, repetem orações que, quando você vai analisar, você entende porque a Igreja Católica tem tanta reza, tanto texto, tanta Ave Maria, tanta coisa religiosa, porque copiaram o judaísmo, que bandeou do lado esotérico da Zohar, da Midrash, da Midrashim e também do Yakut, que é as leituras que os rabinos trazem para interpretar essa palavra em cima da palavra de Deus, injeção das pessoas quando elas mesmas fazem aquilo apenas por ritual religioso e mais nada. Não vou falar o que está no seu coração, no coração dessas pessoas. Por quê? Porque eu não posso sondar o coração das pessoas, eu posso apenas imaginar, pelo que elas fazem, que elas são apenas pessoas hipócritas, que vivem daquilo que elas não fazem. É aqueles fariseus hipócritas, como Mashiach disse bem, por fora é uma coisa, por dentro é outra. O coração do homem, Deus sabe, porque Ele sonda os corações, sabe quem sou eu e quem é você, não vai ser enganado por ninguém. E quem é de Deus, quem é do Eterno, do Adonai, o verdadeiro Deus, o único Deus, jamais vai ser confundido e enganado por ninguém. Eu espero que você que nos tem acompanhado através do YouTube, que medite nessas palavras, que procure estudar, como eu tenho dito, mas estudar, pesquise, deixe de comer com a mão dos outros, mais uma vez fala sobre isso. E se você pode refutar
o que eu tenho falado, por favor, mais uma vez eu imploro, eu solicito a você encarecidamente, faça isso. Porque, como disse, e vou repetir, não sou o dono da verdade, apenas procuro levar a verdade da palavra. E se eu estou enganado, e você vê que eu estou enganado e se cala, você está pecando. Porque a Bíblia diz, lá em Tiago, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, que você medite, você peça a Deus direção e veja esse Yeshua do judaísmo messiânico e esse Yeshua do judaísmo ortodoxo, que eu aqui qualifiquei de Tabajara, meu barro, meu tijolo, porque não é uma coisa nem outra, porque ninguém aceita nem do lado nem do outro, há uma confusão, uma disputa, uma discórdia, uma contenda entre judaísmo messiânico e judaísmo ortodoxo, que creem em Yeshua. Eles não se entendem, falam do mesmo Messias, mas o Messias não é o mesmo. Que coisa esquisita, você não acha? Por que é assim? Porque o inimigo veio para isso, criar contenda e confusão. A palavra de Deus, ela é suficientemente clara para orientar você a fazer o que é correto. Ninguém está acima da palavra. Tem dúvida? Peça a Deus direção. Não confie apenas no que eu estou falando, que as pessoas ensinam por aí afora. Vá estudar. Mais uma vez repito isso. Vá estudar. Tenha compromisso. Não viva apenas de religiosidade, como a maioria das pessoas vivem, em todas as regiões da terra. Mas seja um verdadeiro adorador em espírito e verdade do único Deus, que é o Deus de Israel. Estamos encerrando o programa, mas antes de encerrar, quero ler com você 2 textos da Bíblia, para que você medite também nessa palavra, confirmando o que eu estou aqui afirmando, que Deus é somente um e que Ele mandaria para a terra no futuro o homem que verdadeiramente andaria conforme a sua vontade, mostrando o seu verdadeiro caráter, embora não tenha os atributos que são intransferíveis de Deus, possuiu e demonstrou todos os atributos transferíveis do Eterno. Vamos ler o que está escrito no livro de Deuteronômio 18, verso 18, e também no livro de Timóteo. Deuteronômio 18, verso 18. Vamos acompanhar essa leitura. Diz assim: levantarei para eles um profeta semelhante a você dentre os parentes deles. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Vou ler para complementar melhor o verso 19. Diz assim: quem não ouvir minhas palavras, que ele falará, presta atenção, que ele falará, em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. Esse é o primeiro texto que eu quero encerrar o programa de hoje. Aqui é Deus falando a Moisés. Moisés falava para o povo que ele traria um profeta semelhante a ele e que ele ia falar às pessoas o que Deus quer que seja falado. E quem não ouvisse essas palavras que Deus está falando através da boca do profeta, não teria que prestar conta a esse profeta, mas sim a Deus estando as ordens. É óbvio que esse texto, Adonai e Yahvé, está falando sobre imediatamente Josué e mais na frente a Yeshua Yosef, que verdadeiramente foi completo, perfeito em tudo. Um homem que não pecou, embora fosse submetido a todas as tentações dessa terra. E encerrando, eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Timóteo.
1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Diz assim a leitura, a escritura: pois Deus é um, e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano. Creio que esses dois textos confirmam que de verdade Yeshua existiu e existe. E ele nada mais, nada menos é do que o Espírito de Deus aqui manifestado da maneira mais plena possível. Um homem perfeito como Deus assim nos quer, perfeitos porque Ele é perfeito. Eu espero que você tenha meditado, tenha ouvido essas palavras, meditado nelas e continue meditando essas palavras. E, por favor, se pode refutar, faça isso. Estamos aqui para ensinar, mas quem ensina, como já disse, também aprende. Vamos encerrar orando mais uma vez, agradecendo ao Eterno por esse privilégio de estar aqui mais uma vez, levando essa palavra para você e encerrando esse assunto sobre Jesus Cristo e Yeshua messiânico e Yeshua ortodoxo, que não é o verdadeiro Yeshua. Eu espero que você tenha entendido o que tentamos passar. Mas vamos orar, agradecendo ao Eterno, falar com o Eterno. Adonai, Elohim, Melech Haolam, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, toda rabaixa é Yeshua Mashiach, obrigado por Yeshua Mashiach, toda rabá, Sheuhai, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado de nós, nada ter nos faltado. Um mundo tão difícil de viver, com tanta confusão, com tanta verdade, com tanta fé diferente. Mas aqueles que confiam em Ti não se abalam, porque são como os montes de cima, como a Tua palavra assim, e nós temos a certeza aqui dessa forma. Então, obrigado por esse privilégio de estar aqui mais uma vez, para falar com o Teu povo, que com certeza sairá da Babilônia, porque o tempo do fim chegou. Pai querido, eterno, assim eu te louvo mais uma vez, te agradeço, no santo nome do Messias, o Mashiach Yeshua, Ben Yosef, Toda Rabá, Adonai, Elohim Melech Haolam, Baruch Adonai, Baruch Hashem. Graças ao Eterno, estamos concluindo no programa A Voz de Israel. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que falamos, mais uma vez repito isso, e espero revê-lo no próximo programa. E termino o programa, como de sempre, agradecendo a você com o Toda Rabá, que é muito obrigado em hebraico. Shavuot Tov, tenha uma boa semana. Yom Rishon, bom domingo, Leitraot. I thought the voice